Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Estamos começando agora mais um Cooper News SC para você. Veja os destaques de hoje. Semana intensa no cooperativismo e no agronegócio em Santa Catarina. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre os 49 anos de integração cooperativista. Catarinenses são referência nacional na produção de dados para a maricultura. Médico veterinário alerta produtores sobre a intoxicação de animais nas pastagens de inverno. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A gente começa a nossa jornada de hoje destacando uma semana que foi intensa para o sistema cooperativista e também para o agronegócio catarinense. Teve lançamento do Plano Safra, encontro com o governador do estado, aprovação da lei do CAR, reunião da FRENCOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo e muito mais. Então, vamos lá dividir com vocês todas essas iniciativas que ajudam a proteger o setor em Santa Catarina. Afinal, ninguém faz nada sozinho, não é? Veja a primeira parte da reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Todos os anos, nessa mesma época, o homem do campo dá uma pisadinha no freio, para as atividades, para se concentrar na divulgação do Plano Safra. Afinal, é com esse dinheiro, liberado pelo governo federal, que será executado o planejamento do ano agrícola. Para a temporada 2024-2025, estarão à disposição dos produtores rurais brasileiros 476 bilhões de reais. E dessa dinheirama toda, 260 bilhões serão operacionalizados pelo Banco do Brasil. Para os médios e grandes produtores, as reclamações foram pontuais em termos de volumes. A chiadeira está nas taxas de juros que serão cobradas. O setor não esperava o que aconteceu, porque a questão dos juros, a taxa Selic em relação ao ano passado caiu 3 pontos percentuais e os juros anunciados pelo governo praticamente são os mesmos. Isso afeta o setor e deixa o setor bastante apreensivo, porque no ano passado, em algumas cidades de Santa Catarina, apesar do governo ter mostrado números que provam que aplicou no Pronamp aquilo que estava previsto, mas houve muita reclamação de produtores dizendo que não encontrava o juro equalizado, a não ser dividindo esse 50%, e muitas vezes nem esse tinha à disposição. Na verdade, o setor agrícola vai fazer a sua parte, não vai deixar de plantar. Mas era preciso que não só essa questão de Plano Safra, que é uma angústia todo ano, se vai baixar, vai aumentar, o governo fizesse a parte dele, que é principalmente a questão logística, já que os preços estão muito deprimidos, o custo Brasil de transportes, de portos, de rodovias, de ferrovias, é preciso que o Brasil avance nesse ponto.
Já para o pequeno produtor rural, aquele ligado ao Pronaf, serão liberados 76 bilhões de reais com juros mais atrativos. Isso agradou a classe dos trabalhadores do campo. A gente entregou, né, uma pauta para o governo federal, das quais a maioria dos itens da nossa pauta foi atendido, né? Então, nós temos assim uma expectativa maior positivo possível, né, para que agora as instituições financeiras possam está disponibilizando esses recursos para nossos agricultores familiares. Em Santa Catarina, os valores que serão administrados pelo Banco do Brasil ainda não estão oficializados. Mas as agências estão recebendo os projetos do Plano Safra. Nesse ano, nós estamos trazendo 260 bilhões de recursos para financiar o nosso agro, em custeio, em comercialização, industrialização, investimentos. E é, de fato, o maior Plano Safra da história. O que nós estamos trazendo de recurso neste ano é uma coisa formidável. É mais uma vez referendando e colocando o apoio do nosso banco, do Banco do Brasil, para que a gente possa desenvolver o nosso produtor e assim capitalizar e fazer o nosso país cada vez melhor. Divididos por tarefas, já que a agenda ficou apertada para tantos assuntos, tantas demandas, tantos compromissos, o segundo encontro dos líderes rurais foi com o governo do estado. Como filho de produtor rural, o governador interino Mauro de Nadal sempre se posicionou a favor do setor agrícola catarinense, principalmente como presidente do parlamento. E hoje, ao assumir a gestão do estado, o presidente Mauro fez questão de mostrar todo o seu apreço ao homem do campo. Uma das primeiras atividades do governador interino foi ouvir as demandas do agro. Por isso, a FAESC, FETAESC, o SESC, FECOAGRO e o Sindicarnes colocaram à mesa alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Ao SESC, pediu atenção do Estado em relação ao ICMS recolhido pelos silos graneleiros. Elas gastam com energia elétrica, muita energia elétrica, e em cima da energia a gente paga ICM. Esse ICM não conseguimos creditar na nossa conta gráfica de uma indústria quando a gente não utiliza esse arroz ou essa soja ou esse milho para a indústria. Mesmo utilizando, hoje não pode. Eu gostaria que a gente se entendesse junto ao governo que a soja que fosse para a indústria, mesmo que de silos isolados, nós pudéssemos creditar o ICMS, porque nós gastamos energia, nós pagamos o ICMS e nós vamos pagar de novo lá na saída de produtos beneficiados, industrializados, se nós não puder acreditar. Então é bitributação. É por isso que a gente está querendo que isso seja resolvido junto à Alesc também. E também sobre o uso dos créditos presumidos de 20% de ICMS gerados pelas cooperativas de energia. Eu acredito que esse tema já avançou bastante e agora está na fase final, mas precisamos de novo dos nossos deputados, da nossa bancada, para que a gente consiga fazer isso de maneira rápida, e quanto mais rápido a gente investe. As cooperativas de infraestrutura de energia, principalmente, vão reinvestir esse valor em usinas, em subestação, em melhorias de qualidade na trifásica, nos posteamento. Então, acho que é necessário que a gente receba essa ajuda governamental de forma direta. Já o Sindicarnes segue batendo na tecla dos créditos em ICMS gerados pelas agroindústrias. O fato de não ter havido uma regulamentação via projeto de lei, quando o CONFAZ, o Conselho Fazendário Nacional, aprovou algumas alterações, é bem provável que para 2025 os impactos nos programas executados pelo governo catarinense sejam enormes, em vários aspectos. Nós temos uma questão técnica envolvida, nós temos uma questão jurídica envolvida e temos que trabalhar para encontrar uma solução em conjunto. O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Fazenda, encontrou uma solução quanto à regulamentação dos créditos que não haviam sido regulamentados, quando tratamos dos insumos agropecuários em especial e da mudança de entendimento do time técnico no que tange a tomada dos créditos tributários. Então, o ano de 2024 permanecerá da forma como está, mas certamente teremos impactos para o ano de 2025. Porque a mudança de entendimento traz uma diferença quanto àquilo que nós temos como base de entrada dos animais para a tomada do crédito e, por sua vez, os aportes que
que podem ser feitos nos 4 programas de Santa Catarina, que são o ICASA, FECOAGRO, o FDR e o Fundesa. Então, esse é algo que provavelmente para o ano de 2025 necessitará de repasse direto do Caixa do Governo do Estado para alguns destes programas. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre os 49 anos de integração cooperativista da FECOAGRO em Santa Catarina. No último dia 25 de julho, dia do colono e do motorista, 2 categorias profissionais importantes para o setor produtivo do nosso país, também foi comemorado o 49º aniversário de fundação da FECOAGRO. O legado deixado pelo saudoso líder Auri Luiz Bodanese, que teve a ideia de constituir uma federação de cooperativas agropecuárias em nosso estado e pôde presidi-la por 2 oportunidades, está aí com força total e dando exemplo de integração e intercooperação em Santa Catarina. A necessidade de união das cooperativas em 1975 estimulou a formação da FECOAGRO, que nos seus primeiros anos atuou prioritariamente na exportação conjunta dos grãos produzidos pelas cooperativas associadas. Aos poucos, foi diversificando suas atividades de acordo com as demandas de cada época nesses 49 anos de existência. Como qualquer empresa no mercado, também enfrentou problemas de resultados econômicos, consequência das dificuldades operacionais da época, que até provocou sua paralisação por aproximadamente 8 anos. Com o retorno de Bodanese ao comando, voltou com a força total, seguindo uma nova estratégia de atuação que prossegue até os dias atuais. A FECOAGRO, nesses 49 anos, esteve sempre estimulando e praticando a união, a intercooperação, em busca de resultados iguais aos desiguais, respeitando a proporcionalidade na participação de cada um nos negócios que lhes foram atribuídos nas decisões estratégicas das cooperativas filiadas. Nos 4 pilares de atuação da FECOAGRO, sempre tem sido buscado resultados que satisfaçam as cooperativas de forma transparente e democrática, com acompanhamento de perto das cooperativas integrantes do grupo. A indústria de fertilizantes de São Francisco do Sul é o negócio de maior expressão econômica direta e, em consequência, de riscos, e tem sido o principal desafio. Essa atividade da FECOAGRO não visa apenas resultados operacionais, mas também assegurar qualidade dos insumos, acompanhando o avanço tecnológico no campo, além de ser um balizador de preços no mercado, pela sua condição de importador de matéria-prima, nivelando o comportamento dos mercados internacionais de fertilizantes. Esse objetivo tem sido alcançado. A central de compras instalada no Oeste é um segmento que já demonstrou as vantagens da união nas compras conjuntas. Tem negociado mais de 1,5 bilhão de reais por ano e tem oferecido resultados expressivos para quem participa do processo. O atual sistema de governança adotado permite adesão livre na central de compras. Com isso, algumas cooperativas preferiram não participar da soma dos negócios. Certamente, se todas as cooperativas estivessem na mesma base de compras conjuntas, a economia por escala atingiria resultados ainda mais importantes para o conjunto. A coordenação operacional dos programas do governo do Estado, como o sistema troca-troca, é outra atividade que há mais de 20 anos vem sendo executado pela FECOAGRO, sendo um importante braço de apoio ao governo, com resultados técnicos, econômicos e sociais reconhecidos por todos os atores do processo. Está consolidado e aceito por todos os governos que se passaram nos últimos 24 anos essa parceria.
Por fim, a área de comunicação. O quarto pilar de atribuição da FECOAGRO foi estruturada para a difusão dos resultados da integração cooperativista, demonstrando, incentivando e difundindo a união dos agricultores e suas cooperativas, em busca de resultados comuns no esforço de cada um. A área de comunicação da FECOAGRO tem se aperfeiçoado e ampliado a cada ano, acompanhando o desenvolvimento tecnológico na área das comunicações, estando presente em todas as plataformas e não apenas nas mídias sociais, tendo sido referência nacional nessa área. A FECOAGRO, nesses 49 anos de existência, se solidificou como empresa econômica e também entidade institucional de representação do cooperativismo agropecuário. Enfim, os resultados das ações da FECOAGRO podem ser vistos a olho nu, embora tenhamos que reconhecer que não somos perfeitos, que temos muito a melhorar, começando pela sensibilização daqueles cooperativistas, entre aspas, que ainda não valorizam a força da união. Mas temos a sensação que estamos no caminho certo e conscientes que sozinhas as pessoas até podem ir mais rápido, mas unidas podem ir mais longe. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Catarinenses são referência nacional na produção de dados para a maricultura. Médico veterinário alerta produtores sobre intoxicação de animais nas pastagens de inverno. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa teremos uma reportagem especial sobre o monitoramento do mar. São 10 anos de operação da rede Marégrafa, da Epagri-Cirã, no litoral catarinense. Vamos mostrar tudo sobre esse trabalho que faz de Santa Catarina referência nacional em geração de dados para a maricultura, atividades portuárias e pesqueiras. Veja a primeira parte desta reportagem do programa SC Agricultura. Antigamente, a navegação era baseada na posição do Sol e das estrelas. Quando em alto mar apareciam aves no céu, era sinal de terra próxima e de que então os navegantes conseguiriam voltar para casa. Afinal, as estrelas e o Sol indicavam o rumo e a posição, mas não os perigos. Por causa disso, muitos navegantes não voltavam, porque o mar os tomava para ele. Evoluímos muito e colocamos satélites com olhos que nos revelam o tamanho e a direção das ondas, do vento, da chuva, da pressão e tantas outras informações. Descobrimos alguns segredos do mar. E todas as informações recebidas são aperfeiçoadas e enviadas aos navegantes por outras ondas. E de ondas, os marujos entendem. Deixamos de olhar para o céu e agora olhamos para as telas de computadores e celulares. Nesse sentido, a Epagri-Cirã instalou uma rede maregráfica em Santa Catarina com 10 marégrafos, porque acredita que navegar é preciso, mas que voltar com segurança para as estrelas que ficaram no cais é a parte mais importante da missão. Tudo começou com o projeto de pesquisa do CNPq, onde uma das etapas do projeto demandavam informações de nível do mar.
aqui nas baías, aqui que estava relacionado com projetos de pesquisa na área de aquicultura. E quando a gente foi verificar, simplesmente esses dados não existiam. Então, a partir daí, a gente instalou os 2 primeiros marégrafos, aqui um no sul e um no norte da ilha. O do sul da ilha continua até hoje e foi ali um dos motivos desse início da rede, né? Atendendo demandas de setores produtivos, tanto da indústria privada como os portos, né, que precisam desses dados em tempo real, e também dos maricultores, que é o público-alvo, um dos públicos-alvos da IPAGRE, e que precisam de informações para organizar os seus manejos, as suas tarefas de produção de mexilhões e ostras. Houve, vamos dizer assim, uma visão positiva de que era necessário ampliar o monitoramento ambiental para toda Santa Catarina. E a partir dessa iniciativa bem sucedida, então favoreceu a ampliação da rede de estações hidrológicas, meteorológicas e posteriormente então a questão da rede maregráfica e monitoramento costeiro. A importância dos dados maregráficos em tempo real, que você pode mostrar esses dados num site, na internet, que qualquer pessoa pode acessar a qualquer hora, é que, por exemplo, na navegação, os navios hoje estão cada vez maiores, os grandes navios de carga, e eles têm uma janela de operação. E essa janela de operação é aquele espaço que ele pode entrar ou sair do porto e depende fundamentalmente da maré. E então ele tem que saber nos próximos 30 minutos onde é que vai estar a maré, nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas, se vai dar tempo, se ele vai ter que fazer a manobra em 2 etapas ou só em uma. Essa é uma demanda grande que existe hoje. Bom, a gente escolheu os pontos onde foram colocados os marégrafos com alguns critérios. Entre um deles é a distância, que tem que ser uma distância regular para cobrir toda a costa, para dar uma informação para todos os pessoais todo o pessoal que utiliza os marégrafos. Surgiu alguns com base em projeto de pesquisa e a gente concentrou um pouco os marégrafos no norte, porque a gente tem o objetivo de estudar um pouco mais a fundo a Baía da Babitonga e, além do mais, ali nós temos 2 portos importantíssimos para o estado. Quando a gente pensa na rede maregráfica, os primeiros passos são o local, a instalação, né, do marégrafo, mas isso é 1% do trabalho, porque para você fazer monitoramento, você está pensando em fazer um trabalho de longo prazo, de 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí a manutenção preventiva e corretiva são fundamentais. Você perder 2 dias de dados de maré é muito ruim. É muito ruim. Então a IPAGRE desenvolve um trabalho bastante sério, bastante criterioso de manutenção de marégrafos para poder não deixar muito tempo esses marégrafos sem manutenção, para poder prever problemas que possam dar antes de eles acontecerem, né? E também tem uma equipe toda de peças de reposição, de acompanhamento da qualidade dos dados, do banco de dados, tudo isso para que ele esteja oferecendo a melhor informação em tempo real, ou quase real, como dizem. Então hoje, ao longo dos anos, com o aumento da nossa rede, com a ampliação da rede, hoje nós somos referência em termos de monitoramento maregráfico. Santa Catarina conta com uma rede muito adensada e a gente fornece dados, né? Temos parcerias com o IBGE, com Marinha, com a Defesa Civil em termos de fornecimento de dados, com os portos de Santa Catarina. Também fornecemos dados para a Unesco através de um painel que eles têm, que é o Intergovernmental Oceanographic Commission, onde dados dos marégrafos são enviados para eles,
para o monitoramento de tsunamis que ocorrem em todo o globo. Então aqui no Brasil tem algumas contribuições, uma delas é a da EPAGRE. Médico veterinário alerta produtores rurais sobre o perigo de intoxicação dos animais bovinos nas pastagens de inverno por excesso de nitritos e nitratos. Quem nos traz essa informação é o programa de TV Vale Agrícola. Eu me chamo Cláudio Brogni, sou médico veterinário e vou dar uma dica muito importante hoje. Na nossa região é muito comum ter pastagens de aveia e azevém. E nessa época do ano também é comum acontecer as intoxicações por nitrito e nitrato pelo excesso de adubação nitrogenada que acontece nessa pastagem, seja por adubação química ou pelo esterco suíno. Geralmente isso acontece quando a pastagem está bem bonita, bem viçosa, bem escura. Então é quando o produtor acha que a pastagem está num ponto muito bom, mas é naquele ponto que ela pode causar morte instantânea, morte em poucas horas de vários animais. Então a gente já atendeu várias propriedades que já se perderam vários animais por falha nesse manejo. E quando que isso acontece? Como é que eu identifico? Geralmente o produtor de leite tem essas vacas em piquete, ela faz o pastoreio, se tira esses animais do piquete e após isso é feito uma nova adubação. Se nessa nova adubação não der chuva, que geralmente precisa da chuva para poder aproveitar esse nitrogênio, e der só períodos de sol, e se passou lá 20, 28 dias e está novamente pronto para ser colocado novamente esses animais nesse piquete, e daí sim, 2 dias antes chove, todo aquele nitrogênio que estava até então latente no solo, a planta vai absorver de uma única vez e vai concentrar demais nitrito e nitrato que vai se converter lá dentro do rumen do animal, que vai se ligar às hemoglobinas, impedindo a oxigenação do animal. Então é muito comum, quando é em grau muito elevado, causar morte súbita dos animais, e quando o grau de contaminação não é tão alto, causar aborto, porque o ambiente uterino ele é muito oxigenado, o feto precisa de muito oxigênio, e quando acontece uma contaminação um pouco mais leve de nitrito e nitrato, que não leva à morte da vaca em si, mas causa muito problema de aborto. Quais são as formas de minimizar isso? Soltar os animais nesse tipo de pasto, sabendo dessa pré-existência de condição, os animais não com tanta fome, ou seja, alimentar lá na pista de alimentação com silagem, com ração e depois soltar para que seja um complemento esse pastoreio com um azevém, uma aveia um pouco mais viçosa, ou então fazer o corte dessa aveia, desse azevém, passar a roçadeira e só no próximo ciclo colocar novamente. Porque eu já atendi uma propriedade onde o produtor tinha 60 vacas em lactação, soltou os animais com muita fome num piquete muito viçoso, muito bem adubado e perdeu 30 dos animais em 3 horas. Feito isso, a gente deu a recomendação de não aproveitar mais aquele piquete, porque já se tinha perdido 30 animais. O produtor acabou fazendo o corte desse azevém, fez um pré-secado, disponibilizou no coxo dias após e morreu mais 15 animais. Então, essa condição de nitrito, nitrato em excesso também se continua no pré-secado. O mesmo cuidado tem que se ter com o milho, não adubar demais próximo da época de fazer o corte, porque também fica acumulado na silagem de milho e também pode acontecer esse mesmo problema. E sim, é um caso gravíssimo de morte súbita, existe até um tratamento com azul de metileno, mas ele é algo manipulado, poucos veterinários têm junto e de difícil acesso de identificação do problema. Então o produtor nesse exemplo tem que cuidar com a prevenção. Sempre levar essa adubação com controle um pouco mais rigoroso, passou dias com muito sol, não adubar, esperar chover primeiro, depois fazer a adubação seguido de uma nova chuva e observar a cor principalmente desse pasto. Se está muito verde, muito viçoso, muito escurecido, que a gente fala, se nota que essa adubação está em excesso e vai refletir diretamente na saúde desses animais. E com esse alerta sobre a intoxicação dos bovinos nas pastagens de inverno, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.